E agora sim, começando o nosso programa Diz Aí, estou recebendo Matheus. Seja muito bem-vindo, Obrigado. tá bom? Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigado por aceitar o convite. Não é de quê? Bom, a gente vai conversar hoje sobre um tema muito relevante. Quem é salvo quer salvar. Essa frase, ela é verdadeira, Matheus? Muito na minha vida e acho que deveria ser para todos nós que somos cristãos, né? Porque a gente já pensa em vários exemplos que a gente tem na Bíblia em relação a esse tema. E quando eu descobri que eu iria falar sobre esse tema, eu pedi muita direção de Deus, orei, e Deus me deu vários exemplos na Bíblia de que uma pessoa que é salva, ela faz tudo em prol do reino. E o reino é o quê? A gente ir resgatar almas que precisam ouvir do amor de Deus. É o ID, né? Exatamente, é o ID. Então, esse tema foi muito importante na minha vida, que me mudou também completamente, entendeu? O meu olhar como na palavra de Deus. Então, me fortaleceu bastante e eu gostei muito dessa oportunidade de estar aqui. Sim, vai ser uma conversa muito legal dentro da palavra de Deus, porque quando a gente fala sobre salvação, essa é a maior bênção, né? É um privilégio tremendo, porque Adão entregou o domínio do mundo pro diabo, ele deixou o pecado entrar no mundo. Aí Deus mandou o seu filho, porque ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu filho unigênito. Ele se entregou pela humanidade e hoje nós temos não só acesso livre ao Pai, como nós temos a chance de, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, temos a salvação, acesso à salvação, e isso é algo muito precioso, não é qualquer coisa. Então, quando a gente fala sobre salvação, isso é algo fundamental na vida do cristão. Se você não é salvo ainda, você precisa buscar isso em Deus, aceitar o sacrifício de Jesus, porque nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Então, você não vai buscar, você não vai ter a salvação por muito fazer, não é pelo serviço, não é por N coisas. Você tem que aceitar o sacrifício de Jesus. A salvação, ela tem esse princípio. E quando nós falamos dentre várias características que pessoas salvas apresentam, essa é uma delas. A pessoa que vai para o céu, ela tem esse desejo de que outra pessoa vá também, porque ela sabe qual que é o outro destino. Sim. Então isso precisa estar muito forte no seu coração. A pessoa que ela é salva, que ela vai um dia morar com Deus, ela quer que outras pessoas também tenham esse mesmo fim, que alcancem também a mesma salvação, até porque Cristo se entregou pelo mundo. Aquele que tem que é tocado ali e ela aceita a Jesus, essa pessoa, ela é salva naquele momento. E ali começa um processo, né? A gente já falou aqui em outros programas também, mas a salvação é algo primordial na vida do cristão. Isso. E quando eu estava até meditando sobre esse tema, eu pedi muito a Deus, orando, e é o que você já deu de início, né? Que foi João 3,16, que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha o papel de Jesus aqui na Terra. Jesus, ele já era salvo quando ele estava na Terra. E qual foi a missão primordial da vida dele? Era salvar toda a humanidade. Sim. Então, olha por tudo que ele passou, olha o sacrifício que ele passou durante toda a sua caminhada aqui na Terra, com o principal objetivo de salvar toda a humanidade. E outro exemplo, né, se eu puder já me prolongar, fica à vontade. É Paulo. Antes da caminhada, da conversão de Paulo, a gente pode ver que, de acordo com a Bíblia, né, ele perseguia os cristãos. E depois de uma mudança de chave na vida dele, né, da virada de chave na vida dele, quando ele estava a caminho de Damasco, que veio Jesus, apareceu para ele e ele caiu de joelho no chão, Deus falou com ele e dali foi o ponto-chave da vida dele, que ele ia para Damasco, pediu a todos os sacerdotes cartas para levar aquelas pessoas que pregavam a palavra de Deus para serem mortas, para serem assassinadas. E no caminho dele para Damasco, Deus mudou tudo na vida dele. E ele continuou, ele ficou lá por alguns dias com os discípulos, depois que Ananias foi ao encontro dele. A Bíblia nos relata que ele ficou cego, depois que Deus falou com ele. E Deus já tinha preparado um homem lá em Damasco, que era Ananias, que veio ao encontro de Paulo e com a oração que Ananias fez a Paulo,
as escamas dos olhos, fala assim mesmo na Bíblia, as escamas dos olhos saíram dele. E ele caminhou até Damasco, e lá, quando... É só um breve resumo, né? Porque a gente lê a palavra, lê Atos 9, basicamente que relata isso, e quando ele chega a Damasco, as pessoas ficam, a palavra fala atônitas, ficam, fica assim, cara, como assim? Não era ele que perseguia a igreja? Exatamente. Como assim? Agora aí ele passa por um processo ali, né, de preparo, ele também chega a conhecer os discípulos, e ele começa a pregar o evangelho, e daí ele começa a ser o perseguido. Isso. O que perseguia começa a ser perseguido. Então a gente vê essa virada mesmo de chave na vida de Paulo, tanto que tem até o negócio do nome, né? Isso, que a gente conhece Saulo. como de Saulo, ele é conhecido agora como Paulo. E pensa no susto, né? Você falou do atônitos, como que a igreja ficou. Mas não é Paulo. Até mesmo Ananias, quando Deus falou com Ananias, ele falou assim, ué, mas ouvimos falar coisas horríveis desse homem. Ou seja, Deus, você tem certeza? Exatamente. E a gente vê essa mudança, né, daquele que perseguia a igreja, agora sendo perseguido, mas ele levava o evangelho, por isso ele era perseguido. Ele levava o evangelho, levava a salvação pela graça, por intermédio da fé. Ele estava agora levando as pessoas a conhecer a boa notícia e conhecer Jesus, o sacrifício de Jesus, e dar a oportunidade para essas pessoas também de atingirem a salvação. Então a gente volta para o nosso tema do quem é salvo quer salvar, vê que essa é uma característica inata. Sim. Aquele que está indo para o céu também quer que outros vão. É da mesma, eu penso assim, depois que ele teve o encontro com Deus, ele percebeu quão bom era aquilo para a vida dele, que ele não quis que ficasse apenas dentro dele. Tanto é que a gente conhece Paulo como o maior apóstolo de Cristo. Sim. Então a vida dele toda, em Filipenses diz, né, o viver para ele é Cristo, morrer é lucro. Então a gente vê durante toda a caminhada de Paulo que ele dedicou a vida inteira dele para Deus depois daquele acontecimento. Antes ele queria só assassinar quem falava da palavra, mas depois que ele teve um encontro com Deus, depois que ele foi salvo, ele queria fazer o quê? Salvar as outras pessoas. Então esse foi o exemplo que Deus colocou no meu coração e falou assim, cara, pensa na trajetória de Paulo, pensa tudo que ele fez antes, depois que ele foi salvo, e olhe tudo que ele fez depois. Então, esse exemplo que Deus colocou no meu coração, que eu parei, eu meditei, eu fui ler Atos 9 inteiro, fui ler Filipenses, 1 Coríntios. Gente... Acho que ele leu todas as cartas lá de Paulo. Acho que eu dei uma viajada no Novo Testamento. Mas a gente vê que, por mais que sejam cartas diferentes, tudo foram ligados. A gente vê que foi a missão verdadeira de Paulo, depois que ele teve um encontro com Deus, depois que ele foi salvo. A meta de vida dele foi querer salvar as outras pessoas, quem não conhecia a palavra de Deus. Se você se diz cristão, mas não compartilha da salvação com o seu próximo, não dá a ele a chance de conhecer a boa notícia, que é o sacrifício de Jesus, se não quer levar o outro ao céu também, é muito provável que nem você mesmo esteja indo. Eu já ouvi essa frase uma vez, eu achei muito forte. Porque a gente tem essa missão de amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, mas logo em seguida, né, dos 2 mandamentos que ficaram, é qual? Amar ao próximo. Se eu amo ao próximo, como é que eu vou deixar que a alma dele vá para o inferno? Se eu amo ao próximo, como é que eu vou deixar que a alma dele fique eternamente? Porque a eternidade, ela não tem fim. A gente tem essa ideia de que nasce, vive 100, 120 anos... A eternidade não tem fim. Pensa isso multiplicado por 10. Até o missionário dá esse exemplo. Né? Por 10, por 15, por 1 milhão, a eternidade não tem fim. Se você ama aquela pessoa, como é que você deixa que ela se perca espiritualmente, que ela sofra eternamente? Então isso é muito sério. E tem até a parte de as pessoas falam, e também está escrito na Bíblia, né? Que Paulo, ele era livre, mas ele se fez o quê? Servo para ajudar quem era. Ele era, acho que está em Coríntios essa parte, se eu não me engano, mas ele declara isso na Bíblia. Dependendo com cada situação que cada pessoa vivia, ele não era que ele era fingimento dele, mas ele colocava a situação daquela pessoa dentro dele e falava assim, não, essa pessoa está passando por isso, eu tenho que me fazer como essa pessoa para eu conseguir salvar ela de alguma forma, para eu conseguir pregar a palavra para ela de alguma forma, que chegue ao coração dela e que essa palavra venha
cada vez mais encher ela, que ela venha ser salva por Cristo. Então, essa parte de Paulo, depois dessa virada de chave que eu fiquei assim, eu falei, cara, que momento importante. E aí começou o ministério do apóstolo Paulo, que é lindo demais. Mais da metade do Novo Testamento... Isso. Tem ali a assinatura do apóstolo Paulo. E o Mateus leu todas as cartas. A gente foi viajando ali no Novo Testamento. É uma história muito legal e real, tá bom? E agora a gente vai para um caso. Uma pessoa mandou pra gente uma situação, tem uma pergunta no final e dentro da palavra a gente tenta ajudar essa pessoa. Ele escreveu assim, ó: meu nome é Caio, tenho 22 anos e faz 1 ano e 5 meses que aceitei a Jesus. Daí em diante comecei a abandonar as práticas erradas e andar com pessoas que me aproximam de Deus. Entretanto, fui o único do meu grupo de amigos que tomou essa atitude. Não quero me afastar deles, pois nós nos conhecemos há muitos anos. Mas, por outro lado, me dói ver pessoas tão importantes para mim numa vida de pecado. E ele pergunta, como eu devo proceder? Caramba, uma excelente pergunta. E eu já, como você estava lendo essa pergunta, eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha vida. Olha. Porque quando eu fazia preparatório militar no PFD, a gente sabe que militar, então, as pessoas mais que estão presentes ali não são da igreja. Então, aconteceu um negócio comigo lá que tinha 2 ou 3 amigos que eram cristãos. Então, algo que me afetava, eu chegava assim e falava assim, poxa, aqui o tempo que a gente tem aqui de descanso, entre aspas, a gente poderia estar falando da palavra de Deus para que outras pessoas pudessem ouvir o amor de Cristo. Então, de acordo com isso, eu juntando lá na hora do intervalo, que eram uns 15, 20 minutos, a gente começou a falar da palavra de Deus. E a coisa foi tão de Deus, foi tão crescendo, que as pessoas que estavam ao redor dentro da sala começavam a ouvir e falavam assim, poxa, eu quero fazer parte disso. Que legal. E com isso cresceu, então até hoje, eu ainda não estou mais no curso, mas eu recebo mensagem até hoje do pessoal lá que continuou, tá lá perseverando, tá pregando a palavra. E eu me lembro que até o curso mesmo chegou e falou assim, não, a direção do curso chegou para mim, para o pessoal que começou, né, essas 3 pessoas, chegou assim, não, a gente apoia isso que vocês estão fazendo, porque nós também somos cristãos e tudo mais, e vocês podem fazer, inclusive, se precisarem de uma sala no curso para vocês estarem fazendo isso, para juntar mais pessoas, vocês só falar com a direção que a gente disponibiliza uma sala. Então, é aquilo que a gente, trazendo para a pergunta, é você ser diferente. Deus não te escolheu para você ficar parado, para você ficar fechado. Não, Deus te escolheu para você pregar o evangelho. Deus te escolheu para você falar do amor de Cristo, como diz na palavra, né? Nós somos sacerdócio real, povo santo, povo escolhido de Deus. Então, é isso que você deve fazer. Pregar aquilo que você ouviu, a palavra de Deus que está dentro do seu coração. Porque onde você estiver, você não é influenciado, você influencia as outras pessoas, de acordo com a palavra. Então, de acordo com tudo que foi acontecendo, né, lá no curso, a gente conseguiu fechar uma sala inteira. Que legal, de jovens que estavam ali querendo buscar a Deus, jovens que estavam ali há muito tempo, que eram inteligentíssimos, que chegava lá, nossa, eu não passei nesse ano, eu não passei no outro ano, não sei o que está dando errado. Passou esse tempinho que ele estava na célula, se batizou, aceitou Jesus e hoje já está na escola militar, está estudando lá. Depois ele manda mensagem e fala, poxa, fiquei muito feliz porque ele viu a mudança na vida dele. Ele viu que Deus transformou a vida dele. Por quê? Porque a gente não ficou guardado aquilo dentro da gente. A gente expandiu o amor de Cristo. A gente é escolhido, a gente foi falar do amor de Cristo. É o que a gente falou no início, né? Sobre Marcos 16:15. É o ID. É a gente fazer o ID para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu vejo aqui no caso dele também, ele disse que tem 22 anos e aceitou a Jesus há 1 ano e 5 meses. Então, se a gente fosse analisar como se fosse uma idade cronológica, ele seria um bebê espiritual. Sim. Então, ele ainda está crescendo, está se desenvolvendo, está se aperfeiçoando em Cristo. E é muito bonito, porque ele fala que daí em diante ele começou a abandonar essas coisas erradas, né? Porque o Espírito Santo tocou no coração dele, certamente ele perdeu a paz em fazer o que antes ele fazia.
Então ele foi deixando isso, foi abandonando essas coisas erradas e se aproximando de pessoas da mesma fé, de repente pessoas mais maduras que podem, né, auxiliar ele no caminho. Então isso é ótimo. E quando a gente encontra um grupo de pessoas como esse que ele citou, de amigos que já conhecem há muitos anos, essas pessoas conhecem a velha criatura, conhecem o velho Caio. Isso. Que agora não Caio mais, tô brincando. Veio na hora aqui. Mas o que eu quero dizer é que agora você precisa, e tem um desafio à frente, que é dar o bom testemunho. Porque justamente por eles conhecerem a velha criatura, eles vão perceber, de repente, no momento de raiva, quem é o verdadeiro Caio? Quem que está prevalecendo aqui? É o Caio, é a velha criatura ou é o novo Caio? E através desse testemunho na vida dele, pessoas vão olhar e vão falar assim, caraca, a mudança que teve na vida do Caio. Olha o que Deus fez na vida do Caio. Aí a pessoa vai chegar assim, poxa, eu quero aprender mais disso. Aí vai ser a porta que Deus vai abrir para você pregar o evangelho, para você ser luz naquele lugar. Como a palavra de Deus diz em Mateus, né? Nós somos o sal da terra. A gente deve fazer o quê? Deve povoar o reino de Deus. E com essas oportunidades que Deus nos dá, que a gente não pode jogar fora. E a gente aprende mais e mais, a gente é cheio do Espírito Santo para fazer tudo de acordo com a palavra dele. Exatamente. O bom testemunho, isso é fundamental, ainda mais para o recém-convertido e que diariamente convive com pessoas, né? Porque ele diz que são amigos já de longa data. Eles conhecem a velha e precisam conhecer a nova criatura. Você precisa transmitir o Espírito Santo através da sua vida. E tenho certeza que muitos irão olhar e, como você disse, né? Vão ver a diferença. Olha o que esse Deus pode fazer. Olha o que Jesus fez na vida do Mateus. Olha o que Jesus fez na vida do Caio. Ele pode mudar de repente, é porque a gente não conhece a vida profundamente, né, do outro. Então, nossa, minha família está em colapso. A minha família pode ser igual à família do Caio. Pode ser uma família que está ali aos pés do Senhor. A minha vida, nossa, totalmente conturbada, mas olha como é que é o Caio, olha como é que ele sempre está com essa paz, sempre está sorridente. Olha como é que é a vida do Caio, é o Espírito Santo na vida dele, né? É totalmente diferente. E esse brilho eu tenho certeza que as pessoas vão enxergar esse brilho na sua vida e que em nome de Jesus você seja esse canal de bênção que leva a salvação para esse grupo e esse grupo de amigos que permaneça, mas todos convertidos. Você, como você bem pontuou, povoando o reino de Deus. E isso é fundamental, é a missão que nós temos, é o ID. Quem é salvo quer salvar, tem essa característica no seu coração. Você está indo para um destino e você quer que mais pessoas, o máximo de pessoas, vá junto com você. E uma excelente notícia também, que isso é galardão. É verdade, né? Isso é galardão, é pedrinha na sua coroa. Olha que bênção. Porque ir para o céu, isso como nós falamos, por intermédio da graça, né, a fé. Agora, tudo que a gente faz para o reino de Deus, isso existe uma recompensa. Você ir para o céu, ok, mas agora você ir para o céu e ser recompensado, isso é maior ainda. Então, você quer essa bênção maior ainda? Você continue fazendo a obra de Deus. Continue buscando essa vida aqui na Terra que cumpre o propósito que Deus tem para a sua vida, que cumpre o propósito geral também, porque o ID é para todos, né? Que você cumpra esse propósito, povoe ali o reino de Deus. Seja uma bênção aqui nessa terra e também lá no céu você será galardoado. Amém. Amém. Obrigada, Mateus, por estar conosco. Volte sempre. Portas estão abertas aqui para você. O Dizaí está sempre aqui de braços abertos. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e que você receba essa palavra no seu coração, que veio diretamente do coração de Deus. Não foi o Mateus, não foi a Júlia, foi o Espírito Santo falando através de nós. Amém. Para que você venha ser luz e venha ser o sal da terra. Amém. E você dos jovens que vem ser de Nilópolis. Isso. Quem é da região ali, poxa, eu quero fazer parte, quero ali ser abraçado pelos jovens que vem ser de Nilópolis. Aonde fica, que dia é, qual horário e também rede social, para quem quiser acompanhar. Rua do Comércio, número 65, conhecido como Beco das Lojas Americanas. Nosso Instagram é @jqvnilópolis e todo domingo às 3 horas a gente está lá se encontrando na nossa sede estadual. Eu convido a você que mora perto da região a estar conosco para adorarmos a Deus. Essa pessoa vai ser muito bem-vinda lá? Com certeza, de braços abertos aqui, ó. Amém. Convite feito. Se você é da região, esteja presente. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Você vai ter um encontro com Cristo
E é isso que muda de fato toda a sua vida, seus hábitos. E eu vou parar de falar, senão a gente vai entrar em algum outro tema aqui. Com certeza, a gente vai embora. A gente vai! Bom, muito obrigado, pessoal de casa. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço para você que ficou até com a gente aqui e até a próxima. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!